Olá, eu sou o Vitor Krikor Gelkjan e nós estamos no programa Saber Direito Responde. Estamos aqui com os universitários Ana Carolina, Jamile e Karine. Vamos responder algumas questões relacionadas ao tema tratado do direito tributário, em especial das limitações ao poder de tributar. Pois bem, vamos à primeira pergunta da Ana Carolina. Professor, como se constitui a obrigação tributária? É interessante essa pergunta porque ela vai fazer de base de todas as nossas respostas daqui por diante. A obrigação tributária, ela ocorre ou ela se inicia com o fato gerador. O fato gerador é aquela hipótese prevista na lei, né, que faz com que a norma tributária impositiva possa incidir. Então, nós temos o recorte do legislador das situações fáticas, que faz com que, se ocorrido tal fato, deve então haver a incidência tributária. Esse fato gerador é então constituído pelo lançamento. O lançamento identifica o sujeito passivo, identifica a base de cálculo e a alíquota e faz com que o fisco possa então cobrar esse crédito tributário. Professor, o que significa o princípio da razoabilidade? Essa pergunta é interessante porque o princípio da razoabilidade ele vai tratar dos meios e fins e da necessidade ou não de uma intervenção do Estado perante o contribuinte. No caso do direito tributário, nós vamos verificar que essa necessidade, essa utilidade e a proporcionalidade em sentido estrito devem estar em sintonia com relação ao ato praticado, ou seja, se aquela medida é suficiente ou se a finalidade foi atendida da norma em especial. Vamos à pergunta da Karine. Professor, o que é arrolamento de bens? O arrolamento de bens é a situação em que o fisco, quando estiverem presentes dois requisitos, o primeiro é aquele em que a dívida tributária represente 30%, mais de 30% do patrimônio conhecido do contribuinte, e a dívida seja superior a 2 milhões. Nessas duas hipóteses, pode o fisco arrolar bens suficientes de satisfação dessa dívida para que ele possa se garantir numa futura execução. Vamos à pergunta da Ana Carolina. Professor, e caso o crédito tributário não seja pago, quais são os instrumentos que o fisco possui para a cobrança? Caso o crédito tributário não seja pago, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Essa inscrição de dívida ativa é um passo precedente e fundamental para que possa haver a execução dessa dívida. Inscrito em dívida ativa, o crédito tributário se transforma em um título executivo extrajudicial. A partir do momento que nós temos um título executivo extrajudicial, nós temos já a possibilidade de cobrança judicial desse crédito. Estamos tratando, então, da execução fiscal, que é a lei especial em relação à cobrança de créditos tributários, em especial da dívida ativa. A Receita Federal pode proceder à quebra de sigilo bancário? Esse é um tema interessante que trata da intervenção do Estado em uma aplicação de sanção política, especialmente quando estamos tratando de dívidas fiscais. Nós sabemos que há basicamente dois casos julgados já nos tribunais superiores em relação à quebra de sigilo bancário. Um diz respeito com a CPMF, antiga Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Essa contribuição provisória era cobrada de toda e qualquer movimentação financeira, ou seja, conta corrente, né? Por meio dessa cobrança desse tributo, em que se aplicava uma alíquota de 0,38%, o fisco poderia então saber a movimentação das contas bancárias de cada contribuinte. Por meio disso, entende-se que há a quebra de sigilo bancário. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão e decidiu pela impossibilidade da quebra do sigilo bancário nessa situação. A outra situação mais recente que nós temos é a tal da Operação Cartão Vermelho. Nós temos no estado de São Paulo
uma situação em que o fisco ele exige das operadoras de cartão de crédito e de débito o envio desses relatórios do que cada contribuinte vendeu, né? Do que cada contribuinte movimentou em determinado mês. Então, a fiscalização já tem essas informações de antemão. Então, a quebra de sigilo bancário, nesse caso, foi entendida como inconstitucional pelo STJ e indevida, portanto. Vamos, então, à pergunta da estudante Karine. Professor, é possível a apreensão de mercadorias por conta de dívidas tributárias? Essa pergunta é interessante. As apreensões de mercadoria são situações em que o fisco, ele, por uma situação ou outra, fica com determinada mercadoria e pode ou não ser considerada como indevida. Nós temos que dividir entre, basicamente, duas situações. Há a situação em que nós notamos que há um mero erro numa nota fiscal, por exemplo. Então, há uma situação de legalidade, a nota fiscal foi emitida da forma correta, mas, por exemplo, a classificação dessa operação teve aí um código errado, que a gente costuma utilizar, o famoso CFOP. Nessa situação, há estados que apreendem essas mercadorias quando eles verificam que há esse equívoco. Nós verificamos que essa é uma situação em que o fisco ele excede um pouco os poderes que ele detém. Isso porque, se a apreensão de mercadoria tem como fundamento somente o pagamento do tributo, ou às vezes algum erro pequeno, né, a gente verifica que essa apreensão é indevida. Temos, inclusive, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 323, que trata exatamente sobre esse tema. Ela vai dizer que não pode o fisco apreender mercadorias como fundamento de pagamentos de tributo. Nós temos ainda outra situação, que é uma situação em que, por exemplo, não há nota fiscal ou a mercadoria é precedente de crime anterior, como um contrabando ou um descaminho, né? Ou mesmo a situação em que a própria legislação prevê a pena de perdimento em determinadas situações, como no caso de importação de bens. Há situações em que a nota fiscal tem informações falsas, a nota fiscal foi adulterada, então a gente está já tratando aí de crimes, né? Nessas situações em que há crimes anteriores, nós verificamos que os tribunais mantêm a apreensão de mercadorias. No caso de não haver notas fiscais, no contrabando, no descaminho, é óbvio que a apreensão é devida, tendo em vista que não sabemos de quem é o detentor ou quem seria o possuidor das mercadorias, já que a mercadoria ela é desacompanhada de qualquer documento fiscal. No caso da importação, nós temos ainda situações em que há previsão de pena de perdimento. Essa pena de perdimento pode surgir na situação em que há adulteração de informações ou a falsidade de informações. Nessa situação, sim, os tribunais têm decidido pela legalidade da apreensão de mercadorias. Vamos à pergunta da Ana Carolina. Professor, é possível o protesto de certidão de dívida ativa? Interessante essa pergunta. Vamos tratar rapidamente do que seria essa certidão. Nós já tratamos aqui numa outra resposta. A certidão de dívida ativa nada mais é do que o crédito tributário que, por qualquer motivo, não foi pago. Se o crédito tributário não foi pago, ele é inscrito em dívida ativa. A partir da inscrição de dívida ativa, nós temos alguns procedimentos que a Procuradoria ou o Fisco podem adotar para cobrar esse crédito tributário. Um dos procedimentos que ele pode adotar é o procedimento judicial. O procedimento judicial é a execução fiscal, né, embasada num título que a certidão de dívida ativa, ela passa a ser um título executivo extrajudicial. Esse título, então, embasa uma execução. Quando nós temos uma execução, e aí pode ser uma execução fiscal ou uma execução comum, nós temos que ter necessariamente um título de crédito, ou, perdão,
um título de dívida constituída, que pode ser um título judicial ou um título extrajudicial. No caso da certidão de dívida ativa, é um título extrajudicial, segundo o artigo 585 do Código de Processo Civil. Nesse caso, então, a certidão de dívida ativa, ela pode ser ajuizada, tanto para uma execução, que é o caso fiscal, como para casos de cobrança extrajudicial. E aí, respondendo a sua pergunta, Ana Carolina, esse é um caso de protesto. Quando se protesta a certidão de dívida ativa, nós estamos num caso de cobrança extrajudicial. Assim têm decidido os tribunais, de que é possível essa cobrança, principalmente no contexto social e histórico que vivemos hoje, e essa é a posição do STJ, de que a execução e os processos devem buscar a satisfação do credor, devem buscar a satisfação de um modo ágil e eficaz. Há, inclusive, menção nesses julgados a segunda rodada de um congresso, né, de que o STJ sempre fundamenta nesse sentido, de que não mais há aquela ideia de que o fisco não pode ter os seus créditos satisfeitos, né, e utilizar esse escudo aí da impossibilidade de protesto. Então, é possível o protesto da certidão de dívida ativa como um meio de cobrança extrajudicial dos créditos tributários. Professor, Uma pergunta. a inscrição da empresa no Serasa representa sanção política? Se a inscrição no Serasa representa sanção política? Bom, nós sabemos que a inscrição no Serasa, ela prejudica normalmente a empresa no que tange a linha de crédito, ou seja, o Serasa é um órgão de proteção ao crédito. Quando nós temos uma inscrição de uma pessoa nesse órgão, nós verificamos uma série de impossibilidades, principalmente em termos de avaliação de crédito, que é muito comum as empresas terem os seus créditos avaliados quando elas vão praticar atos de negócio entre si. Então, os fornecedores, por exemplo, de uma empresa, só venderiam para outra se ela estivesse numa situação de normalidade. Quando nós temos esse crédito inscrito no Serasa, por óbvio, há um óbice aí em relação ao crédito. Então, isso prejudica a empresa. Há, inclusive, o efeito da inscrição no Serasa, que é a impossibilidade de a empresa ter linhas de crédito, como financiamentos, leasing e outras operações bancárias. Então, há sim a prejudicialidade da empresa. Mas, mesmo assim, entendeu o STJ pela possibilidade da inscrição da empresa no Serasa e no SPC, quando ela tenha dívidas para com o fisco. Isso porque o Código Tributário Nacional, no seu artigo 198, permite que essas informações sejam divulgadas. Ou seja, é possível a divulgação da relação de credores para com o fisco. Então, por esse fundamento, o STJ mantém a viabilidade da inscrição no Serasa e no SPC como órgãos de proteção ao crédito. Vamos então a um rápido intervalo e já voltamos com o programa Saber Direito Responde. Voltamos então com o programa Saber Direito Responde e temos mais perguntas dos nossos universitários. Vamos à pergunta da Karine. Professor, é necessária a apresentação de CND para o arquivamento de atos na junta comercial? Essa pergunta é interessante. De novo, nós estamos tratando de empresas que podem ou não dever para o fisco, né? E nós estamos tratando de uma certidão, que é a certidão negativa de débitos fiscais, ou seja, é uma certidão que comprova de que a empresa não tem dívidas para com o fisco, ou dessa certidão positiva com efeitos de negativa, ou seja, há situações em que a empresa deve para o fisco, mas essa exigibilidade está suspensa por algum dos motivos previstos no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Presentes alguns desses motivos, a empresa teria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nacional e poderia, então, obter essa certidão positiva com efeitos de negativa.
vamos então à pergunta. Os atos da junta comercial representam a possibilidade de alteração de contratos sociais, por exemplo, e a possibilidade de registro de cisão, transformação, incorporação de empresas, principalmente nas juntas comerciais. Para que haja esse ato de registro, esse arquivamento, existe uma previsão legal da Lei 8.212 de 91 para que esses registros necessitem de certidão negativa de débito tributário. Então, essa exigência prevista na legislação faz com que a junta comercial não receba esse tipo de alteração sem acompanhamento da certidão negativa. Nós temos um entendimento recente, de fevereiro de 2014, do Superior Tribunal de Justiça, em que ele entendeu haver aí uma certa antinomia entre a Lei de Registro de Empresas, a Lei de Registro de Empresas. A Lei de Registro de Empresas, ela vai dizer que alguns documentos são necessários, ela traz ali um rol de documentos necessários e, no final, ela diz que nenhum outro documento será exigido, né, para esse tipo de arquivamento. Se nenhum outro documento será exigido, entendeu o STJ, num julgado recente e numa mudança de paradigma, de que a exigência de certidão negativa, como ela precede de uma legislação anterior, ainda que especial, deve permanecer a desnecessidade de apresentação de certidão negativa de débito tributário. Vamos à pergunta da universitária Ana Carolina. Professor, o que é o regime especial de controle e apuração do ICMS? Essa pergunta é interessante. Novamente, toda vez que uma empresa deve tributos, principalmente em relação ao ICMS, que é de competência estadual, pode haver aí a previsão desse regime especial de apuração de créditos tributários. Quando isso pode acontecer? O regime especial ele pode ocorrer quando a empresa tenha dívidas e essas dívidas novamente não estejam garantidas ou não haja qualquer causa de suspensão de exigibilidade previstas no artigo 51 do Código Tributário Nacional. Nessas situações, a empresa pode ser submetida à aplicação de um regime especial de apuração de tributos. Como é a regra geral de apuração do ICMS? A regra geral é de que, num determinado mês, a empresa fez as suas atividades, apura o tributo e só vai recolher no segundo mês subsequente à operação. Então, eu apuro o mês passado, né, e só vou recolher o imposto 2 meses após. Essa é a regra geral. Esse regime especial, ele pode significar a antecipação desse pagamento ou a antecipação da apuração do ICMS. Então, nós vamos ter créditos dos insumos e compras das empresas e nós vamos ter débitos em relação às suas saídas. Ou seja, o princípio da não cumulatividade, ele vai dizer que eu posso me creditar das entradas, posso me creditar dos insumos que eu utilizo para a minha operação, para fazer frente às minhas saídas, ou seja, às minhas vendas, à incidência de ICMS sobre as minhas saídas. Esse é o princípio da não cumulatividade. Então, nessa situação, nós temos a apuração do ICMS de créditos e débitos, em que se apura se há saldo devedor do imposto e se há saldo devedor, a empresa deve recolher. Nós podemos ainda, dentro desse regime especial, convencionar, o fisco pode estabelecer que esse regime pode até vir a ser diário, ou seja, deve-se apurar diariamente o ICMS e fazer o recolhimento. Ou, como há casos de que o Supremo inclusive tratou, negócio a negócio, ou seja, a cada negócio deve ser apurado o ICMS e deve ser pago o tributo. É claro que dependendo do porte da empresa, isso dificulta muito a operação, né, da empresa. Porque imagina uma empresa grande emitindo 500 notas fiscais por dia,
tendo que fazer essa apuração diária ou, às vezes, o próprio pagamento antecipado do ICMS. Então, isso acaba prejudicando a operação das empresas. Mas esse é o instituto do regime especial. Qual é a finalidade de inscrição no Serasa e no SPC? E há também a inscrição no CADIM? O CADIM, ele é um cadastro informativo de débitos perante o setor público federal. Ele funciona da seguinte forma: toda empresa que tem créditos tributários inscritos em dívida ativa pode ser submetida à inscrição no CADIM, que é um cadastro, como é o Serasa e o SPC, né, em que o fisco pode estipular as empresas que devem tributos nesse cadastro. E a sua pergunta é interessante porque, se já há um cadastro público, né, para o setor, principalmente em relação aos estados, à União e ao Distrito Federal, os municípios, por que então a criação dos cadastros também para o Serasa e para o SPC? Quer dizer, esses cadastros são utilizados pelo direito privado, são utilizados pelos bancos, pelas linhas de crédito, que as empresas precisam disso para operar diariamente, mas eles podem também ser utilizados com os créditos tributários, né? Então, existe a discussão se isso prejudicaria a empresa ou não. Mas os tribunais entendem que é possível, sim. É possível, novamente, a inscrição no SPC e no Serasa, porque eles servem de mero conhecimento, né, para o mercado, ou seja, estão difundindo a informação de que a empresa deve ou não. Professor, caso haja impugnação ou recurso administrativo, deve-se manter o arrolamento de bens? Interessante essa pergunta. Como nós já tratamos, o arrolamento de bens serve para garantir a futura satisfação do crédito tributário ou da dívida tributária. Nós verificamos que, nesses casos, a empresa pode estar impugnando ou pode estar questionando administrativamente o crédito tributário. Isso acontece especialmente em atos de autuação fiscal. No caso da autuação fiscal, abre-se um processo administrativo, abre-se um procedimento administrativo que tem início com a impugnação ao crédito tributário. O artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele vai dizer que essa impugnação, ela tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, nesse período em que há o julgamento perante o órgão administrativo, não pode haver a cobrança judicial desse crédito tributário. Daí a pergunta em relação ao arrolamento de bens. Ou seja, se eu tenho um crédito em que a exigibilidade está suspensa, devo ainda manter o arrolamento de bens? Não seria uma dupla onerosidade ou um duplo encargo para o contribuinte? Os tribunais têm entendido pela possibilidade do arrolamento, mesmo em caso de impugnações. A justificativa é de que o arrolamento serve de mera segurança, né, para o fisco, de eventualmente ter o seu crédito tributário satisfeito. Então, o entendimento é nesse sentido. Bom, encerramos aqui o programa Saber Direito Responde, onde tivemos a participação dos nossos universitários. Eu agradeço a audiência e até breve. Se tiver dúvidas sobre o assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.